Joênia, a palavra é sua. Não, Caminho de Spam. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando de um debate, de uma exposição que é tão contemporânea e bastante impactante para nós, povos indígenas. E eu vim aqui juntamente para responder algumas questões. Já de cara, eu digo, os direitos indígenas, na verdade, é a riqueza nacional. Eu diria que uma pergunta do seminário é essa, então estou respondendo, estou afirmando. Me deram duas opções aí, não é entrave, é uma riqueza nacional. E eu passo aqui. Eu acho que eu peguei a apresentação do doutor aqui do Ministério Público, porque tudo que ele falou eu coloquei na minha apresentação. Então, vocês já ouviram a explicação, mas eu acho que vale a pena. O meu posicionamento indígena, e respeitando aos outros que tem a diferença, que é não à exploração mineral em terras indígenas. Por quê? Nós temos um avanço muito grande em termos de direitos constitucionais. Esse é o artigo que eu adoro. Eu, de cara, assim, eu digo que ele responde uma série de questões, inclusive quem está na dúvida saber se é ou não, e até mesmo de salvaguardas por direitos dos povos indígenas. Quando a Constituição ela fala que são reconhecidos aos índios, a organização social, então, é reconhecer a riqueza da nossa cultura, a riqueza da diversidade em termos de modo de vida, os costumes, línguas, crenças, tradições. E aí também vem outra resposta, né, que tem muita gente querendo emplacar aí uma interpretação que existe um marco temporal para esses direitos, e a nossa própria Constituição ela já responde. Os direitos são originários. Se são originários, ele nasce para mesmo antes do próprio Estado brasileiro, sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O conceito de terra é uma tradição, aquilo que já vem de geração a geração. Competir na União, demarcá-las, aí também vem outra resposta aí, que eu vou falar por que eu estou falando esse artigo, que não é uma questão de ideologia, não é uma questão política, de posicionamento político, mas é um dever do Estado brasileiro demarcar as terras indígenas. Não somente demarcar e deixar para lá, como se já tivesse resolvido os problemas, mas proteger. Essa é uma palavrinha aqui que muitas não se atentam, mas existe o dever também de trazer medidas de proteção. E vai mais ainda, e fazer respeitar todos os seus bens. Né? Quando eu digo os bens, a vida é um dos bens principais que nós temos. Eu não sei se vocês concordam. Qual é o bem principal de vocês aí? A minha é a vida, não é? Para os indígenas também, é a vida, é a família, é a tranquilidade, é a paz. É um bem que está como dever constitucional do Estado brasileiro cumprir. Então, uma primeira conclusão é que existe esse dever constitucional do Estado de proteger e fazer respeitar os direitos indígenas. Não é um favor, não é uma questão de ideologia, é um dever constitucional. O doutor também falou, doutor do Ministério Público, doutor Mário, e esse também ele responde algumas questões, né, relacionadas à mineração, a esse ponto polêmico, e que trazem alguma insegurança. Né? Eu falo aqui da questão ambiental, que sempre tem dois direitos coletivos que a Constituição previu. Né? Primeiro, é o direito indígena, que é um direito coletivo. Segundo, a questão do direito ambiental, que é para todos, é um bem comum para todos. E, no parágrafo primeiro, ele fala que são terras tradicionais, ele dá uma definição, o que é terra indígena, que muitos brasileiros não conhecem esse artigo. Quando a gente fala de direito dos índios, fala que é questão de ONG, é o antropólogo, é o padre, missionário, mas não são discursos desses atores. São posicionamentos, a Constituição que está resguardando o direito. E ele fala que são as terras que têm caráter permanente. Então, ela não é, daqui a pouco tem
digamos assim, tem essa terra e aqui não vai mais pertencer aos índios, é uma previsão que as futuras gerações vão se beneficiar também com essa terra demarcada, essa terra indígena. E ela não é somente para a questão de moradia. As terras indígenas são utilizadas para as atividades produtivas. É daí que vem a economia, a sustentabilidade, os seus PGTAs, como foram criadas, justamente para que a gente tenha noção como é que a gente vai utilizar a terra. Essa mesma terra de agora vai ser de 20 anos, vai servir para daqui a 50 anos, para daqui a 100 anos, se não destruírem. E também é imprescindível a preservação dos recursos ambientais. Por isso que existe essa preocupação, esse cuidado todo de proteger as terras indígenas, porque a terra indígena é uma medida estratégica de fazer a preservação dos recursos naturais também, necessários ao bem-estar e a questão que eu sempre falo do futuro, né? A reprodução física e cultural. Então, tem toda uma justificativa aí por que proteger as terras indígenas. Segunda seria a questão, mais aí eu já comentei um pouco, que nós temos a posse permanente. Isso dá uma diferença muito grande em termos de reconhecimento de direitos. Isso também responde algumas questões, mas lá na frente eu vou responder. Mas aí a própria Constituição está dizendo que nós temos posse. Então, alguém tem propriedade. Quem é que tem a propriedade dessa terra? A União. Está no artigo 20 e aí reforça. Então, esse discurso de internacionalização da Amazônia cai aí. Cabendo-lhe o usufruto exclusivo da riqueza do solo, dos rios, dos lagos nela existente. Aqui vem a parte que já foi comentada por essa mesa, que fala que os recursos hídricos, nós estamos falando de outro ponto aí, que foi bastante divulgado, bastante debatido há alguns anos atrás, quando se aumentou a questão de hidrelétricas, terras indígenas, aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos, e a pesquisa e a lavra de riquezas minerais, está aí a questão da pesquisa, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Essa é a parte que o doutor Mário estava falando, que a Constituição determina que quem vai, digamos assim, fazer todos os procedimentos em relação a essa autorização é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo. Aqui já começa a aparecer o direito de consulta prévia e livre informada, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhe assegurada a participação no resultado da lavra na forma da lei. Quem é da área do direito aqui? Só para mim saber. Tem muitos, né? Então, quando a nossa Constituição ela fala na forma da lei, ela já um pouco já determina qual o tipo de lei, né? Então, nós chamamos que ela tem que ser complementada. Quando fala de regulamentação, ela tem que ser uma lei complementar, porque ela vai complementar uma previsão legal, uma previsão constitucional. Então, doutor Mário, que falou de vários projetos que existem, né? Então, ainda não tem nenhuma que atende esse requisito da própria Constituição, que seja uma lei complementar, que o trâmite é mais, digamos assim, mais restrito, mais técnico. Requer para aprovação 50% mais. Justamente, o procedimento é mais rígido, justo. Então, aí aqui a gente já tem uma situação que nem todo mundo presta atenção. Aí vem aqui uma coisa que é bem assim que a gente usa bastante, que as terras que tratam desse artigo são inalienáveis, quer dizer que a própria União, sendo a proprietária, ela não pode alienar. Indisponível. Por quê? Mesmo eu sendo indígena, sendo o tuxá, o cacique ou a comunidade, eu não posso dispor do meu direito para a empresa, para a cooperativa, para garimpo ou para qualquer um interessado. Por quê? Porque esse direito é indisponível, é o bem da coletividade. E imprescritível, porque com o tempo não se acaba. Isso é uma proteção que a Constituição coloca mais para os direitos indígenas relacionados às terras. Aqui também tem uma situação que a própria legislação, quando vier a ser, ela vai ter que considerar. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. Não pode haver remoção. Não pode tirar uma comunidade dali para poder cavar buraco ou para poder fazer uma mineradora. E ela vai ter que considerar, isso é constitucional. Ele traz algumas exceções. Há de referendo do Congresso Nacional em caso de catástrofes ou epidemia que põe em risco a população ou o interesse da soberania do país. Após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer dessas hipóteses, o retorno imediato
logo que aqueles riscos passem, né? Aqui também tem a questão dos títulos, muitas vezes não se atenta ao parágrafo 6º, que são nulos e extintos. Não produzem efeito jurídico nenhum. Os atos que tenham por objeto a ocupação, domínio, a posse da terra ou a exploração das riquezas naturais dos solos, dos rios, dos lagos. Aí tem uma questão que ainda tem em discussão, ressalvado o relevante interesse público da União. Qual é esse relevante interesse público da União? Uma pergunta. Segundo o que dispuser em lei complementar novamente, não gerando anulidade a extinção, o direito à indenização de ações contra a União. Então, essa questão não é culpa dos indígenas. Isso às vezes, esse discurso aparece muito quando está fazendo demarcação de terra ou aquela disputa sobre a posse da terra, se vai ser indenizado ou não. Aí responde essa questão. Na forma da lei, quantas benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé? Aqui está uma resposta também, o que o doutor Mário falou bem, aquilo tudo de garimpos, até mesmo as cooperativas que já existiam, né, que precisavam se reunir. Ele fala assim, não se aplica às terras indígenas disposto no artigo 174. É justamente aquilo que fala do garimpo. É nesse parágrafo 7º que faz ressalva em relação ao artigo 174. Aí eu vou mais respondendo aqui ao seminário, que me passaram algumas questões. Tá, a gente viu esses direitos constitucionais, né? São bonitos, avançou em termos de outros artigos, mas a gente tem uma questão. Nós estamos passando por um momento que existe uma pressão muito grande em cima dos povos indígenas. Então, quais são as causas desse recrudescimento? Eita, quase que não sai. Por que está havendo uma pressão muito grande? Eu não sei se vocês têm percebido, mas há um discurso muito forte em relação aos povos indígenas, principalmente nesse ano, desde que assumiu esse novo governo. E por que está tendo essa pressão de garimpeiros indo para BRs fechar, querendo? Por quê? Querendo abrir mineração em terras indígenas. Por quê? Primeiro, quais são? Essa é a minha opinião, né? O que as causas? Porque o próximo presidente ele foi eleito com base nesse discurso. Nas campanhas, meu estado, que é Roraima, eu estou falando isso porque eu vi, que chegou em Roraima e disse, gente de Roraima, tem um vídeo que circula aí, nós vamos abrir a mineração na Raposa Serra do Sol, a terra indígena que eu defendi no Supremo. Vamos rever a demarcação de terras indígenas. Foram os discursos que elegeram o nosso presidente. Abrir terras indígenas para mineração. E queria desfazer a demarcação de terras indígenas e unidade de conservação. Queria acabar com a fábrica, esse discurso de multas. Um discurso que a gente está vendo que aumenta, justamente. E não teria mais demarcação. Realmente está cumprindo. Até hoje não teve mais, nem o processo todo paralisado. E diminuiria gente que trabalha com isso. Quer dizer, quais são os agentes? Servidores públicos, IBAMA, ICMBio, FUNAI. E me preocupa muito também o próximo ponto, que são os recursos humanos e financeiros, que existe uma diminuição no orçamento da União. Se vocês forem ver, comparado aos últimos tempos, o Ministério do Meio Ambiente teve um corte, uma previsão de 34% a menos, justamente recursos que poderiam ser usados para fiscalização, monitoramento, proteção, mas o que a gente está vendo é diminuição na fiscalização das terras indígenas, por isso que tem que ver o negócio, a recorrer ao judiciário e às unidades de conservação. E também há uma política de relaxar a criminalidade. Como o doutor Mário falou, garimpo ilegal, eu diria que é crime. É crime. E aí, quando você vai para o público dizer que os garimpeiros podem ir, que a mineração vai ser dada prioridade, incentiva ao encorajamento, inclusive, a prática dessas criminalidades. Quando você determina ao IBAMA que, antes de qualquer operação de fiscalização ambiental, que seja publicado antecipadamente, para que haja conhecimento ao público, você está dizendo para quem está com intenções de praticar o crime, possam praticar alguns atos
inclusive de vingança, né? Então, assim, isso é público, não tem problema, eu posso falar isso, entendeu? Então, está no jornal, existe o meu posicionamento, sempre digo, é um posicionamento meu, então, como parlamentar também eu tenho esse discurso lá, então não tem nenhum problema de gravar e de colocar. Enfim, é essa política de relaxar a criminalidade que eu entendo que pode favorecer muitas coisas. E essas ações também, elas acabam que são contra organizações, os povos indígenas, e podem já aumentar os conflitos que já existem. Recentemente teve uma operação lá em Roraima, da Polícia Federal. E aí, quais são esses interesses e visões que estão em conflito, em confronto? É justamente essa visão predatória, digamos assim, essa visão distorcida, equivocada, sobre o desenvolvimento na Amazônia, ou do Brasil até, e todo esse investimento que foi feito após a Constituição de 88, todo esse avanço que nós tivemos. Nós tivemos o gráfico do próprio Dr. Elmer, que falou da demarcação das terras indígenas. Isso foi bastante positivo. Foi, eu diria, que era a consolidação de um direito que estava em andamento. Equipar os órgãos públicos, capacitar as agentes. Isso é um interesse e visões que estão em conflito agora, mais recentemente. E quais são os reais problemas a enfrentar? Estou respondendo a pergunta do seminário aqui. Primeiro, é que está sendo retirados os recursos. Retirados os recursos são os contingenciamentos, os cortes, essa visão do investimento das comunidades internacionais, como o Fundo Amazônico, porque essa gente não tem condição de apoiar PGTAs, como foram dito aqui, que são os Planos de Gestão Territorial Ambiental, e que, se a Amazônia ela é estratégia de conservação da biodiversidade, que ter árvore em pé ela é estratégia para nós, para ter o carbono, para combater os efeitos das mudanças climáticas, por que a gente está retirando parcerias, investimento? Por que a gente não tem? Vou já terminar aqui, quer dizer, eu já estou preparando aqui, psicologicamente. Isso é psicológico. Mas, de fato, mais 5 minutos. E também a falta de recurso e apoio. O que a gente espera de um chefe de executivo é justamente o contrário. Não é a falta de recurso, não é a falta de apoio aos servidores públicos. O que está acontecendo, o problema é enfrentar como é que a gente vai fazer essa falta de recurso, falta de assessoria qualificada, o investimento que a gente está dizendo que não precisa, naquilo que as comunidades também já vêm propondo, seja os PGTAs, que não têm recurso. Nós temos uma série de iniciativas de comunidades indígenas que já foram colocadas no papel, agora falta implementar. E aí uma questão bem grave de problema é justamente essa ausência do cumprimento da Convenção 69 da OIT, porque para nós é essencial. Já foi dito, vou repetir de novo, que nós temos um direito. A Convenção 69 da OIT não é apenas o instrumento internacional, mas é lei no Brasil, ela tem efeitos jurídicos que devem ser considerados, aplicados. O próprio caso da base de Alcântara, eu cheguei a falar isso, que era lamentável que a mesma casa que passou discutindo 10 anos o processo de ratificação da Convenção 69, numa noite, desconsidera, né? Mas a gente tem que lutar por isso, né? Porque o Brasil ele ratificou, então é lei no Brasil, tem que respeitar. E a Justiça tem considerado a Convenção 69 da OIT como preliminar. Ela é prévia, não porque não é em qualquer momento. A própria Convenção já diz, ela tem que ser antes de começar a discussão do projeto com os povos indígenas. É um exercício do diálogo povos indígenas com o Estado brasileiro. Se vão dizer sim ou não, ninguém sabe. Ninguém está sendo contra aquilo ou não já de primeira, mas tem que ter esse diálogo para ouvir os povos indígenas, para saberem quais são as condições que vai ser feito o projeto e que eles tenham informação para tomar uma decisão. E aí eu vejo também as várias tentativas de desmonte das políticas indígenas, né? Tirar a FUNAI do Ministério da Justiça, colocar para quem comanda o agronegócio, fazer o desmonte das políticas ambientais, né? Então, aí já foi prova, e a questão das medidas provisórias, que a gente teve que lutar,
ir para a Justiça e buscar o Supremo. Essas tentativas de regulamentar a mineração, sem discutir com a gente, no caso, eu não sei se vocês acompanharam, mas teve uma medida, uma PEC, que é a 187, que falava de permitir os povos indígenas a exercerem suas atividades agropecuárias e florestais, como se os povos indígenas não exercessem. E já exercem. Extrativismo, os Waiuai, eles produzem a questão do Pará. Só que falta incentivo. Né? Tem dentro o próprio povo Yanomami, que vende cogumelo nos restaurantes mais sofisticados aqui em São Paulo. Não sei quem já comeu cogumelo Yanomami aqui, mas já tem uma prática comercial. Já realizam. A Constituição ela não limitou em atividades. Então, o problema não era essa PEC, era o anexo dela. Era a 343, que queria tirar aquela parte que diz que cabe ao Congresso Nacional tratar sobre a mineração em terras indígenas, queria colocar para que o Executivo fosse o responsável de autorizar. A PEC anexa era 343, o problema era essa. Mas, novamente, ameaçou, a gente conseguiu e arquivou, graças a Deus. E ameaça de um novo projeto vindo do Executivo, sem qualquer discussão com os povos indígenas. E, lógico, tem algumas ameaças imaginárias aí, que são legais, né? Essa é o número 1, que é a internacionalização da Amazônia. Por isso que eu falei que a gente tem a posse, quem tem a propriedade é a União. E aquela questão lá de ir lá para os Estados Unidos, dizer, venha para cá, ensina a gente a minerar. Então, é uma questão como se fosse fácil a mineração. O próprio doutor Elmer falou que não é fácil, não. A gente tem todo um procedimento. Não é fácil. Você tem que ter uma fiscalização, você tem que ter controle. Infelizmente, eu digo, isso é uma crítica que eu faço, não tem uma fiscalização e controle. Nós já tivemos desastres aí, comprovados, fatos concretos, por falta de medidas eficazes sobre fiscalização e controle em mineração, que já existem no Brasil. Mariana é um, Brumadinho é outro, que vidas se perderam, mais de 300 vidas se foram. Por quê? Porque não funciona. A gente tem que corrigir primeiro as coisas que não estão funcionando e que já existe prática. Acreditar que a exploração mineral vai resolver todos os problemas de desenvolvimento no Brasil, principalmente para os povos indígenas, porque são bastante assediados, dizendo que vocês são pobres, miseráveis, sentados em cima do ouro. É um discurso que falam aí, né? Porque é uma pressão em cima dos povos indígenas, como se fosse resolver. Mas lá, dizer, olha, se vocês forem a favor, vocês mesmo, por conta, podem minerar. O povo está acreditando nisso, mas não sabe que são as condições das grandes empresas, quem tem uma estrutura grande, que só vai ser permitido, e passar no processo de licitação, que não é para qualquer um. Então, aí, os municípios, eu tive agora, semana passada, lá no Pará, eu achei um absurdo. E isso foi um fato concreto. Os municípios onde há grande exploração mineral não têm as mesmas riquezas do que geram, pois ficam todos nos donos dos empreendimentos. Você vai lá no Marabá, você vai ver a cidade, lá, as estradas, as ruas, péssimas condições, buraco. É uma coisa assim que eu fico... E sai daqui a mineração. Não fica a riqueza lá. Eu fiquei impressionada com a questão energética também ali. O povo paga R$ 1.200, a mesma quantidade da quantidade de energia em São Paulo. Isso foi um deputado falando, enquanto paga 400, lá no Pará, 1.200, vê a conta. Então, assim, a gente tem que corrigir isso, senão não vai dar certo. E aí a gente fica com essa questão, né? Já o indígena, né, empecilho ao desenvolvimento, esse discurso ele gera só discriminação e violência. Reproduzir esse discurso, dizer que os índios são empecilho ao desenvolvimento, gera violência e discriminação cada vez mais. Como o caso dos Aimiri e Atruari, que estão falando que eles que estão emperrando a energia para Roraima. Eu fui lá visitar os Aimiri. Então, eu não estou com experiência de livro, nem teorias. Eu tive lá. Aliás, há alguns anos já venho lá com eles, né? Eles são no meu estado, moram na fronteira com o Amazonas, conheço a realidade ali. E, desde 2011, esse processo está emperrado. Por quê? Porque o governo não fez certo. Não é culpa dos indígenas, não, que está ali parado. Foi a falta de procedimento correto que gerou decisões judiciais para corrigir. Fizeram errado de novo, voltou de novo.
E aí está nesse imbróglio que os direitos indígenas só estão querendo ser, os índios só estão querendo ser ouvidos, conforme o seu protocolo de consulta, que já fizeram, respaldando, garantindo que as leis sejam consideradas, respeitadas. Não haver outra possibilidade que deveria ser reconhecida e remunerada. Essa questão é porque não se reconhecem dos povos indígenas que eles podem também apresentar alternativas. Precisa haver outras possibilidades que a gente possa não substituir, mas ver possibilidades que não a mineração. A gente já tem vários serviços ambientais que já são prestados, atividades sustentáveis que a Amazônia e os povos indígenas já desenvolvem. A gente está precisando somente o investimento. E eu acho que, para concluir... Opa, só falta mais um, tá? Para concluir, como impedir essa escalada de violência que a gente está vendo, né, agora, mais recente, aumentando, e processar esse confronto dentro dos marcos da Constituição? Primeiro é combater a impunidade. A impunidade gera violência, a impunidade gera invasão, a impunidade leva à prática de garimpos ilegais, a impunidade leva à contaminação dos rios por mercúrio, como está acontecendo com os Yanomamis. Os Yanomamis têm sido diagnosticados com presença de mercúrio no sangue. Vocês imaginam mulheres tendo filhos deformados? Né? Criança nascendo sem braço, sem perna, ou já com problema de câncer? Então, assim, são seres humanos que precisam também ter sua garantia de vida. Isso é um conflito, a cobiça ou a vida de um povo, que até hoje está resistindo. A gente tem aí, quem tem mais interesse de ver essas questões da impunidade, nosso país é o país que mais comete crime contra os defensores dos direitos ambientais humanos. Recentemente, a Human Rights Watch, que baseado também no relatório da CPT, eles fizeram um relatório impressionante. Aí eu acho que deve ter disponível online, mas é interessante ver esse relatório que fala sobre a questão da mineração. E também a gente tem que ter uma atuação do judiciário para responder à altura os crimes que são cometidos, seja a invasão, seja a questão dessas questões da contaminação, seja a vida das pessoas que estão ameaçadas. Não permitir retrocessos, avanços da Constituição, porque está tendo muita pressão para mudar o artigo 231, para tirar do Congresso Nacional. Por mais assim, o Congresso Nacional ele tem uma diversidade muito grande, né? Mas a gente tenta fazer com que a sociedade participe das audiências, dá oportunidade ao Ministério Público, aos outros órgãos, várias partes se posicionarem. É isso que a gente tenta fazer na exercício da democracia. Não permitir que possam esses retrocessos, porque podem gerar mais violações de direitos. E, por fim, um conselho. A gente sabe que o Brasil ele vive sérios momentos de violações a essa Constituição. O governo Bolsonaro ele comete, instiga violações, age de maneira não é pessoal, não, eu acho que foi na hora de corrigir, é impessoal, tá bom? Só corrigindo ali, vingativa, perseguidora. Eu estou falando isso porque eu estou acompanhando tudo contra os reais interesses do país, contra os princípios democráticos e republicanos, e que a sociedade ela não pode assistir tudo isso que a gente está vendo, ouvindo, a gente sendo brasileiro, sendo representado fora do Brasil, falando essas coisas, e achar que isso é normal, que achar que isso é natural. A sociedade ela não pode ter uma reação de banalização em relação a isso. Eu acho que isso é para refletir todo mundo. Nós estamos passando por um certo momento e que a gente precisa ver a nossa participação, nós, como cidadão brasileiro, que isso não é normal. Não vamos deixar retroceder essa Constituição de 88, que já foi uma grande, não incorporou todos, eu diria, porque eu tenho minha crítica também à Constituição, mas ela é de extremamente importância para manter uma diversidade cultural, para minorias e para os povos que acreditam ainda que esse Brasil tem possibilidade de ser um modelo de desenvolvimento sustentável. Nós temos potencial como nação, nós temos potencial para mudar, mas a gente precisa falar olhando no olho de cada um, dizendo quais são os nossos direitos e ser respeitado por isso. Então, era isso. Obrigada. E Caimê Manauã. Boa tarde.